doutor Valber, muito obrigada por estar aqui, aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre algo muito novo aí que chegou no Brasil, que já vem aí acontecendo e poucos profissionais de saúde conhecem. Uhum. Eu, particularmente, ouvi falar também, não conheço muito, e eu sei que você tem usado, nem falei o nome do que é ainda, mas você tem usado, e aí a gente veio aqui achar esse momento para conversar um pouco mais, esclarecer para a gente que é profissional de saúde e para as pessoas, para a população em geral, o Sim. que nós temos de novidade, como que a tecnologia pode nos ajudar também na saúde mental. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço o convite. Falar Fico muito sobre, feliz. falar sobre saúde mental, né? Falar um pouco sobre alguns estigmas que a gente tem, né? Nessa área, né? Ótimo. Então, eu me Prazer. agradeço. Já descobri que a gente tem muitas coisas em comum, a gente gosta de falar das mesmas coisas, a gente tem uma visão parecida. E fico feliz de ter lhe conhecido através da psicóloga Lucélia. Então, o tema de hoje, especificamente, é sobre o teste, o famoso teste que todo mundo ouviu falar recentemente, que tem ajudado a facilitar, né, as decisões dos médicos em relação ao tratamento, principalmente da depressão, mas entre outros. Hoje nós vamos falar um pouquinho da depressão, tudo muito geral. Hoje é só um papo geral. E se a gente achar que dá, se as pessoas quiserem que a gente converse mais sobre outras coisas, a gente conversa. Então, a gente está abrindo um canal aqui de comunicação. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, onde você está no Brasil, qual é a sua, o que você faz, né, além da sua clínica. Então, meu nome é Valber, eu sou médico psiquiatra aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, né? Mas eu brinco que eu virei professor antes de virar médico. Minha área de base é fisiologia, que foi a área que eu fiz o mestrado, e comecei a dar aula nos cursos da saúde aqui do Espírito Santo lá para 99, há um tempo atrás, e fui afunilando para a área, a vida foi me enviesando para a área de psiquiatria, e hoje, já há uns bons 15 anos, eu trabalho só com psiquiatria e dando aula, que continua sendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, de falar, de passar conhecimento, falo que eu gosto de ensinar, assim, para aprender eu também faço assim, se eu quero aprender alguma coisa, eu busco preparar uma aula, fazer alguma coisa assim, que é a forma que eu consigo de aprender. E assim foi quando eu aprendi sobre farmacogenética, foi aprendendo a Isso. dar aula que eu acabei tendo contato com farmacogenética há uns anos atrás. Ótimo. E aí, dizem, né, a gente sabe disso, que quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Na verdade, é isso. Às vezes tem que repetir um pouco mais, mas a gente aprende. Né? Verdade. Ótimo. Então, ótimo, você já entrou nesse nome, farmacogenética, né? Você podia falar só um pouquinho, então, você pode falar do seu caminhar nesse lugar e como é que você chegou nesse teste chamado Genomind, né? Então, o teste farmacogenético é um teste, assim, a ideia em si do teste não é uma coisa nova, né? Assim, a ideia de que o nosso organismo manuseia as substâncias que a gente ingere de uma maneira que pode ser herdada, né? As características desse manuseio é algo antigo, década de 50, 60, mas que a gente tinha uma ideia clara de como é que a coisa era, mas não de como que isso poderia ser útil ou como é que isso poderia entrar no dia a dia, né, das pessoas. Então, já se sabe há muito tempo que algumas pessoas, por exemplo, se você pegar uma substância que não é do nosso corpo, por exemplo, uma bebida alcoólica, que como é que diferentes populações manuseiam a digestão, a absorção, a eliminação de bebida alcoólica não é igual pelas populações. Então, existem particularidades de qualquer substância que você venha a ingerir que podem determinar com que essa substância faça um efeito maior ou menor. Então, quando você toma uma medicação, vamos supor um antibiótico, você espera que esse antibiótico atinja uma concentração no sangue X, Y, para ele fazer efeito. Por isso que alguns antibióticos você toma uma vez por dia, outro você toma duas vezes, outro você toma três vezes, porque tem a ver com tanto que você absorve, como você transforma e como você elimina esse antibiótico. Então, essa parte de como que a gente transforma as substâncias para que ela chegue no sangue e que atinja o lugar que você quer que ela funcione e depois seja eliminada, essas características são determinadas por genes
que tem no nosso DNA. Então, o nosso DNA tem um pool uma sequência de bases que se organizam em informações e funções que a gente identifica como genes, e que tem ali, de uma maneira que talvez não está 100% clara para a gente ainda, determinantes de como diversas funções vão acontecer. Eu falo que não tem 100%, porque quando a gente começou a falar assim, nossa, a gente vai descobrir o genoma. Pronto, a gente descreveu o genoma do ser humano, todos os nossos problemas acabaram. Mas não foi bem assim. Então, o genoma, a gente tem a sequência de todos os genes, mas nem sempre a gente sabe para que eles servem, né? Então, existem questões externas que influenciam o funcionamento desses genes, né? Então, com isso, a gente tem, na farmacogenética, uma área que estuda especificamente os genes que afetam o metabolismo de medicamentos, né? Uhum, E uhum, como que isso pode estar no gene de cada pessoa, uhum. para que você tenha alguma previsibilidade disso em diferentes pessoas, vamos dizer. Ótimo. Então, só para a gente dar uma noção geral também, assim, né? O que que seria a genética da gente, né? O que que seria o gene, né? Então, Hum, o nosso hum, DNA carrega informações como se fosse o nosso, eu vou falar com hum, uma coisa hum. mais popular, né? Um código é como se tivesse um código, uma Isso, barra uma de código, sequência uma de sequência de bases, informações né? sobre a gente base, Que né? discriminam, por exemplo, se o seu olho tem mais chance de ser um olho azul, de ser um olho castanho, Sim. e características Até mais postura, complexas. né? Postura, o caminhar da pessoa. Às vezes, olha, fulano parece o avô, mas como que parece o Uhum. avô? Sim, porque Às vezes, ele às vezes tem uma estrutura, né, óssea, uhum, de quadril e tudo mais. Aquele gingado é bem daquele tipo de quadril, daquela forma, daquela uhum. constituição. Então, algumas características, muitas características, né, são determinadas aí por esses genes que são como se fosse nosso Essa um identidade roteiro. É, molecular, chamar assim, né? mas que pode ser muito afetado pelo ambiente que esse indivíduo está, né, para que esse gene se expresse ou não. Até gene de Isso, doença, ótimo. por exemplo. Eu Isso. gosto muito de falar de pressão alta que pessoas entendem. Por exemplo, o gene da pressão alta, da hipertensão, é muito presente. Quase todo mundo, não quase todo mundo, mas uma boa parte da população tem. Por que que algumas pessoas esse gene se manifesta e outros não? Porque alguns vão se expor a fatores externos que vão ativar ou não esses genes. Aí a gente já fala de epigenética, que são genes bons Aham. regulando os genes ruins. Então, Uhum. esse controle dos genes bons sobre os genes ruins tem despertado, talvez, tem dado para a gente mais explicações do que a genética em si. Então, o que antes parecia que Uhum. tudo estava resolvido com a genética, hoje eu diria que a epigenética explica muito mais para o dia a dia, tanto de uma doença como pressão alta, hipertensão, que é mais ou menos, que é multifatorial, como uma doença psiquiátrica também. Então, você Sim. tem os genes, sim, alguns, a heredabilidade é maior, é menor, se você pega esquizofrenia, TDAH, você tem uma irritabilidade alta, Uhum. mas você Uhum. pega a ansiedade, já é menor, mas você tem os genes normais, né, os que não estão ali descrevendo uma determinada doença, que podem influenciar com que Uhum. esse gene ligue ou desligue. Isso, ótimo. Você usou a palavra que eu estava querendo falar. É como se a gente tivesse uns botõezinhos. E aí Isso, ele pode ser ligado e desligado de isso. acordo com o que e como eu estou usando o meu corpo, a minha mente, em que eu estou exposto, que tipo de Sim. cultura, e assim por diante, né? Você vê que assim, Uhum. mesmo isso comparece há muito tempo sem a gente saber explicar. Numa forma de estudo simples, são estudos de gêmeos, gêmeos idênticos que foram Isso. criados por famílias diferentes. Então, em lugares onde esse tipo de estudo, onde, por exemplo, a assistência social é muito boa e você de fato acompanha bem essas pessoas, quando um gêmeo desenvolve alguma doença, o assistente social ia atrás do outro para ver a concordância. E aí Olha. você começava a ver que algumas situações que o gene era idêntico, estamos falando de gêmeos idênticos, E sim. um transtorno como esquizofrenia não aparecia em um e aparecia no outro, 50% só. Aham, Então, quer dizer, tem aham. mais aí que apenas o gene ou que apenas a genética. Aí se fala de epigenética, e aí a gente começa a ir para outras coisas. Né?
Ótimo, e aí isso entra nessa história. Então, por que que esse teste é legal? Por que que a gente poderia, por que que a gente precisa, não é o que a gente precisa, mas por que que a gente pode dizer que tem benefícios em usar um teste como esse, né, na saúde mental? Já que a gente sabe que nós temos os nossos códigos que podem ser ligados e desligados de acordo com o ambiente, né? Então, seria muito legal assim, você contar um pouquinho aí da sua experiência, do que você tem visto de Uhum, benefícios, dos uhum. limites, Então, e o teste, ele assim, apareceu, né, para mim, como uma descoberta muito bacana para ajudar principalmente aqueles pacientes que chegavam em consultório e não tinham uma resposta satisfatória com inúmeros tratamentos anteriores. Então, acaba que muitas pessoas é, buscam tratamentos sequentes e não melhoram, não vão, não dão certo. Tem vários motivos para os tratamentos não darem certo. Mas, uhum, né, às vezes porque o tratamento não foi adequadamente feito, porque não fez o tratamento só da parte que tinha que fazer, não fez o tratamento completo. Às vezes você pega um transtorno, como por exemplo, que tem a ver com a alimentação. Você não vai resolver só com medicamentos, você vai precisar de terapia, do nutricionista. Então, claro que tem tudo isso, mas mesmo em pessoas que estão lá tratando certinho, tentam e tem muito insucesso terapêutico no ponto de vista da medicação. uhum, Essas uhum, pessoas, né, muitas vezes essa não resposta pode ser por dois motivos principais. Ou ela é daquelas que, quando ingere um medicamento, metaboliza ele muito devagar, e aí a concentração do sangue dele vai lá em cima, então ela toma 2 vezes por dia e era para ela tomar uma vez, e aí a dose vai lá em cima no sangue e ela tem muito efeito ruim e não consegue tomar o medicamento, ou porque ela metaboliza tão rápido que não dá tempo da concentração no sangue ficar boa. Ela elimina tão rápido que aquele medicamento que ela não faz ingeriu efeito. não dá tempo de fazer efeito porque a concentração no sangue não atinge a concentração mínima, né? Tem Uhum, pessoas, às vezes, que falam assim, mas, poxa, doutor, por que eu preciso subir a dose? Olha, porque o medicamento para funcionar precisa da dose mínima e a dose, uhum, concentração no sangue precisa chegar. Essas pessoas, mesmo tomando a dose certa, ficam com a concentração no sangue baixa, e aí acabam não uhum. tendo o efeito. Então, essas são as duas pessoas que mais são beneficiadas, pessoas que têm uma resposta ou É uma curiosidade minha. Você acha que tem também uma pessoa que às vezes está tendo muitos efeitos colaterais em algum efeito. determinado medicamento? Isso também pode ser uma categoria de Isso, essa pessoa que metaboliza devagar e com doses mínimas, tem concentrações nos doses mínimas que ingere, a concentração no sangue vai lá em cima, essa pessoa vai ter muito mais efeito colateral, né? Enquanto que que a deixa eu outra colocar é uma aquela que pessoa vai que falar assim, ó, tudo parece farinha, eu tomo os remédios, não sinto nada de ruim, mas ah, também não sinto nada de bom. Então, entendi. também são pistas de que ela pode ter um metabolismo diferente das outras para aquele medicamento, ou para aqueles medicamentos, que às vezes vem grupos de medicamentos metabolizados pela mesma enzima do fígado, né? O fígado Hum, geralmente é o grande órgão que coordena aí a função, a metabolização dos medicamentos. Então, esses são os dois que mais vão ter benefício mesmo com os medicamentos, com o teste farmacogenético, que foi o que me chamou atenção naquela época, né, e que eu comecei a solicitar o teste. ótimo. O que que você percebe como, vamos chamar assim, como, não sei se chama de limite, mas eu vou chamar expectativas, né? O que que a Hum, gente tem que ficar atento quando a gente recebe uma tecnologia dessa na hum, nossa área e é. como aprender a utilizar algo, e o que a gente tem que pensar disso, né, como profissional de A saúde? primeira coisa, assim, alinhar as expectativas. A gente falou um pouco disso quando a gente fez a nossa conversa prévia. A gente precisa alinhar as expectativas com o paciente sobre o que ele está esperando. Então, por Uhum, exemplo, muitos pacientes chegam, ouvem, né, tem a notícia sobre o teste, vê no jornal, vê comentários e acham que o teste vai fazer uma avaliação sobre o diagnóstico. E esse é um erro comum, né? E é super normal, porque a gente tem uma carência na nossa área psi de um exame que possa clarear
tornar palpável aquilo que é Isso. um pouco abstrato. Então, é natural que a gente tenha um anseio por querer um teste que dê o diagnóstico, mas não é o caso, infelizmente. Ele é um Sim. teste que dá um diagnóstico, sim, de como é o seu metabolismo para os medicamentos. Perfeito. Então, eu vou saber se o meu metabolismo é rápido, se é lento, para os principais fármacos do sistema nervoso ou de outras áreas também, porque o teste não é exclusivo para sistema nervoso, ele tem para todas as áreas, né? Para Uhum. medicamentos de todas as áreas. Então, ele vai realmente ser interessante, vai me dar um diagnóstico do meu metabolismo, mas não da doença. Então, essa é uma Entendi. expectativa que tem que ser alinhada quando a pessoa chega, né? Então, é um cuidado de falar assim, olha, não é bem assim o que a gente vai encontrar. A gente vai ter ali no teste uma forma boa de antecipar alguma escolha. Então, por exemplo, se o médico tem um teste desse, ele vai, se está usando, já usou tais e tais e tais medicamentos. Na hora dele escolher o próximo, ele vai escolher de maneira mais assertiva. Então, a chance daquele medicação ter insucesso, claro, considerando que o diagnóstico está certinho, e tem outras coisas que têm que ser tratadas, estão sendo tratadas, né? Não Uhum. é só Uhum. medicamento, né? Que o medicamento vai funcionar, não vai resolver todos os problemas, vai resolver Uhum. uma parte, né, daquelas condições que estão ali envolvidas. Então, nesse ponto, a escolha vai ser mais racional, que é dentro disso que entra a farmacogenética, do uso racional da medicação. Então, a Uhum. chance de você acertar vai ser muito maior. Aí, na prática, é isso que eu tenho visto também. Então, o número de vezes que eu precisei de trocar de medicação para encontrar um bom resultado fica menor, né? Sim, Então, isso sim. é uma das coisas que eu Então, acho que nesse tem que caso, ganhar. então, só para a gente entender, você teve que estudar também sobre esse teste e Sim, como utilizar a informação que vem dele juntamente sim. com os medicamentos que você já, Sim. Por né, isso que é muito de importante triagem. assim que o teste tenha um suporte para o profissional que pede. Então, geralmente, quando é solicitado o teste, quando sai o resultado, é enviado para o médico e para o paciente, e o médico pode conversar com o geneticista, você pode marcar um horário com o geneticista do laboratório e Uhum. conversar detalhadamente, né? Ele, claro que ele vai saber muito mais de genética que eu. Eu mexo com Uhum. genética um pouco, ele mexe o tempo todo, então, a gente Uhum. vai me passar particularidades que eu posso ficar mais antenado, que às vezes o laudo não coube, no sentido assim, não que o Isso. laudo não seja completo, mas que o laudo está lá, mas que às vezes eu não posso dar aquela atenção. Então, isso é Sim. legal, tanto o médico tem que se preparar para entender, interpretar, não que seja complicado, mas é algo novo, às vezes a Uhum. minha, eu formei em 99, então assim, se falava de farmacogenética dentro da farmacoeconomia, mas era uma coisa ainda muito incipiente. Então, ver isso hoje entrar no mercado, fazer parte, ser uma ferramenta é muito legal, mas ao mesmo tempo não Uhum. teve sua formação clássica. Então, o médico precisa buscar entender o quanto que aquilo pode ser útil para aprender e tem que contar com o profissional que está ali, que entende de genética bastante e que pode fazer esse trabalho que a gente estava também comentando na conversa prévia, importante do trabalho multiprofissional, onde você vai juntando várias ferramentas aqui, aqui, ali, para que você consiga enxergar um pouco mais, né? Nunca vai ser tudo, mas um pouco melhor está acontecendo. Ótimo. Né? Então, doutor Valber, então, você podia, por favor, falar para a gente um pouquinho mais sobre qual é o tipo de informação que você recebe, Uhum. para a gente poder entender um pouco o que é que se avalia para, Sim. né, para Assim, tomar essa decisão. o teste vem basicamente uma avaliação de dois grupos de genes. Esses que são os que a gente mais tem conhecimento, que o teste tem mais evidência científica, que são os genes do como que é o metabolismo, né? De maneira simplificada, é como que eu transformo um medicamento que eu ingiro via oral, por exemplo, que a maioria dos medicamentos é via oral, e ele vai se transformar numa substância ativa lá no meu sangue, que vai funcionar onde eu quero que ele funcione. A maioria das informações é essa. Essa informação vem numa tabela bem simples para o médico, em três categorias, os genes, as substâncias, os medicamentos mesmo, nomezinho lá, medicamento A, B, C, D lá. Então, vamos supor, se for antidepressivo, separado por categoria.
Antidepressivos, Uhum. fluoxetina, estalopram, duloxetina, desvenlafaxina e por aí vai, direitinho. Então, o grupo dos antidepressivos, a primeira coluna, que são aqueles medicamentos que essa pessoa metaboliza de maneira normal, vamos dizer, como se era de esperar, como estaria na bula, né? A do meio, Uhum. onde o médico tem que tomar algum cuidado para prescrever, que já pode ser que o metabolismo já é um pouquinho mais lento ou um pouquinho mais rápido, aí ele tem que ler lá Uhum. direitinho como é que é para aquele caso. E uma terceira coluna, onde tem os medicamentos em que o metabolismo é muito mais lento ou muito mais rápido, e que aí não é que ele não possa usar, ele Sim. tem que tomar cuidado para prescrever. Então, às vezes, para aquele perfil de paciente com aquela característica, uma depressão com ansiedade, que tem a dor associada, o melhor medicamento é o medicamento Y. Aí ele está lá na terceira coluna, você não vai usar? Se só tem ele, você vai ser obrigado a tentar. Mas, sabendo disso de antemão, eu vou começar muito devagarzinho. Eu vou Hum, começar numa subdose, vou aumentando, ver a tolerância, ver como é que a pessoa aguenta, e sabendo, então, eu não vou com uma dose padrão, que aí a pessoa passa mal, tem efeitos horríveis e não quero mais uhum. saber, nunca mais vou tentar isso para mim. Então, Uhum. Uhum. não é uma lista que você simplesmente fala assim, esse é o que tem que usar, ou aquele, ou venha lá brilhando, cintilante, esse é o remédio que você vai salvar a sua vida. Não, Isso. não é. Até Mas porque ajuda o cada vez. medicamento não vai resolver tudo, né? É uma Uhum. doença multifatorial, ela tem questões Uhum. biológicas e não biológicas. Então, na Uhum. depressão, por exemplo, você vai ter que ter questões que você vai ter que trabalhar que não diz respeito apenas à medicação. Então, entre Ótimo. né, a terapia, entre o exercício, entre a dieta, uma série de coisas que precisem participar. E mesmo a medicação não vai vir cintilante assim, acabou, seus problemas acabaram, Sim, né? sim, sim. É, e aí isso faz com que a gente volte àquele lugar de novo, né? A visão do tratamento de qualquer problema que a gente tenha como sintoma, porque o que é a depressão, na verdade? Um sintoma, ela não é o problema, né? Tem alguma coisa aí, obviamente, que a gente sabe que dentro da depressão existe uma porcentagem muito pequena que a causa é genética, Uhum, puramente genética, mas você conta nos dedos, essa, uhum, vamos dizer assim, conta nos dedos, né, para dizer que é uma porcentagem. sim, sim. Mesmo essa porcentagem pequena, ela, não, ela precisa de outras coisas também para poder ter Uhum, uhum. eu vou chamar nem só tratamento, estilo de vida diferenciado, porque Isso, e tratamento. assim, se você pensa também que é uma doença que tende a, tende a voltar, então, assim, uma parte significante, que aí Hum, é um terço, por exemplo, dos pacientes ou mais, tende a ter novos episódios. Qual a grande vantagem do paciente também fazer, por exemplo, terapia, que é o que eu falo? Você diminui o tempo necessário do tratamento daquele episódio e a uhum, chance de você ter novos episódios, né? uhum, Porque aí você vai estar trabalhando uma coisa que está na gênese e aí você às vezes evita de ter ou afasta o tempo entre um episódio e outro. Então, assim, tem vantagens que não são apenas para aquele episódio. Então, eu falo, você tem que fazer terapia, não só para entender melhor onde é, como é que você foi parar nesse lugar, vamos dizer assim, sim, mas sim, também para não voltar para esse lugar. Então, assim, o que que você vai ter que mudar? Porque é muito difícil, mesmo o biológico estando ok, você não se colocar nesse lugar de novo, né? A gente tende a sim, acionar mecanismos muito semelhantes e a voltar para aquele lugar. Então, é muito importante lembrar que não é o exame vai dar uma pista bacana, vai te economizar em algumas coisas, ter que ficar tentando alguns aham. medicamentos, mas né, não vai ser a solução mágica para tudo. Isso, que eu acho que essa é uma das expectativas que a gente tem que tomar cuidado em geral. O quanto que ainda eu acho que a gente busca esse milagre, né? Uhum. Obviamente que a gente tem que acreditar em milagres, mas a gente não tem que botar, depositar numa pílula ou numa sessão de psicoterapia ou numa sessão de sei lá o que dizem que dá certo, né? Nem que seja yoga ou meditação, não é uma coisa, é um processo que a gente chama. Processo, Eu até exato. digo, assim, vou até ser um pouco mais assim, eu até digo que a questão das doenças, a questão dos nossos sintomas, na verdade, é um chamado para a gente olhar para a gente. Eu vejo como uma É questão até uma espiritual. oportunidade, né, que a gente É, tem. A gente pode ver como,
claro que é doloroso, né? Ninguém gosta de adoecer de nenhuma área, é doloroso, mas às vezes aquilo quer dizer para você que algo precisa ser melhor trabalhado. Então, você pega, eu gosto de variar da área para a pessoa entender. Você pega uma questão ortopédica. Então, se você continuar usando calçado errado, pisando errado e insistir, tá com peso errado, querer fazer um Ironman, você, né, um Ironman, você vai ficar, né, você vai se quebrar todo, não adianta. Né? Você tem que corrigir uma série de coisas para você conseguir fazer um Ironman, completar lá uma prova, se é que, né, isso é uma coisa boa para você, e não se estropiar todo, né? E aí, igual você falou, se é esse o meu desejo, né? Assim, como é que eu vou modificar outras coisas? A gente sabe a única coisa que é certeza na vida, que é permanente, é mudança. Mas é a coisa que a gente mais resiste. Então, eu acho que as nossas doenças, eu falo que são para nos dizer que tem algo estagnado. Precisamos continuar em movimento, em mudança, né? Vira um companheiro confiável, né? Isso, exato, exato. Então, tem hora que a gente tem que falar assim, companheiro, beleza, você já me ajudou lá atrás e tal. E com certeza ajudou. Sim. Mas hoje não está mais ajudando. O que a nós vida da podemos gente fazer? é enviesada por essas coisas, né? A gente é o que é pelas dificuldades que a gente superou. Então, tem a importância, mas a gente não precisa ficar, né, agarrado nessas dificuldades, vamos dizer. E por isso Elas que a gente não nos representam mais, às vezes é isso. Ela já não é mais a gente, mas a gente dá o tratamento delas que não é adequado a ela. Eu falo, às vezes, quando vê de uma maneira muito simples, eu falo assim, o que você vai fazer, né? E aí, em algum, o que você vai fazer na terapia? Você vai colocar para conversar essas duas versões de você. Né? E uma vai e fala, pô, olha, ó, valeu, mas agora... É isso. É encontrar consigo, não só se ver como isso, porque fica uma companheira tão companheira que você pensa que você é a doença, né? E aí vem essas oportunidades para a gente assim, meu Deus, achei a solução dos meus problemas. Não, você achou uma porta. Vamos ver se essa porta aqui nos serve. Ou assim, pelo menos eu falo que às vezes com um medicamento pode colocar a pessoa em condição de uma briga mais justa. Sim. Assim, ó, a briga vai ficar mais justa, mas é você que está brigando. Eu não posso brigar por você. Você que tem que brigar. Só vai ficar mais justa, talvez fique menos complicado, menos difícil. Sim. Mas tem abre muita mais o coisa caminho, aí. né? Está abrindo mais o caminho. Porque a gente está falando de uma questão neuroquímica. A gente está falando de uma questão química, que a gente até sabe que nosso intestino também produz serotonina, por exemplo, que vai direto para o cérebro e nos ajuda com... Então, assim, nós somos também uma complexidade que nós precisamos conhecer mais. E aí é isso, quanto mais eu entendo como eu funciono, quanto mais eu entendo eu fico curiosa de eu quero tirar isso da minha vida, na verdade eu quero me conhecer e eu não sou isso, isso é um grito do meu corpo dizendo olha para si. E aí olhar, mudar a quimicalha, como é que está funcionando, eu brigo, né? Mudar a quimicalha, como é que está dentro da gente é importante, assim como mudar como eu penso sobre isso, assim como mudar como é que eu lido e regulo a minha emoção, como é que eu conto a história de mim mesmo. Então, quer dizer, é uma jornada e não um destino. Falando em jornada e destino, só para a gente não perder o pé da meada aqui com esse teste interessante, a gente vai falar de custos, que as pessoas falam, eu vou fazer terapia para o resto da minha vida, eu vou ter que tomar remédio para o resto da minha vida. Né? Então, assim, são escolhas. Mas com esse teste, a gente sabe que existe um custo aí alto, né? Se a gente for fazer ele completo. Não são assim, o teste é um teste, ele é caro, né? Então não é um teste barato de ser feito, muito em parte porque um teste que vem ganhando, né, volume há pouco tempo, então na medida que se tem mais pessoas fazendo, o custo disso vai ficando menor, claro. Então realmente a gente percebe que a cada vez mais o custo vem caindo, mais laboratórios oferecendo, né? Antigamente você teria que ir para outro país para fazer, hoje você já consegue fazer no Brasil. Anteriormente você teria que ir para outro estado, hoje você faz na sua casa. Então, assim, o teste vem ficando mais em conta, o que é muito bom, porque é uma ferramenta que deveria estar disponível para todo mundo. Deveria haver políticas públicas pensando em fazer avaliações farmacogenéticas populacionais para saber de repente, qual que era o melhor medicamento a ser ofertado pelo SUS aqui do Espírito Santo? Seria o mesmo do SUS lá da Bahia, do SUS de São Paulo, do SUS do Rio Grande do Sul, né? Pensando no Brasil como um país continental, assim como a gente vê países como a Inglaterra tem seus
suas ofertas baseadas em evidências racionais, quais são os medicamentos que têm mais chance de dar menos efeito colateral, ou que têm mais chance de funcionar naquele grupo populacional. Então, com isso, o custo vem diminuindo. Isso é uma questão. Outra questão é para quem é o teste. Então, assim, se é uma pessoa que está começando a fazer o tratamento medicamentoso, ele ainda pode, um bom clínico pode manusear muito bem essas questões e, às vezes, ele não teve que fazer várias tentativas ainda. Então, essa pessoa não vai ter um custo-benefício interessante. Talvez aquela assim que tentou já algumas vezes, para que não tente muitas mais vezes, né? Ou que já veio, teve mais de um episódio. Teve episódio, tratou e está voltando. Poxa, será que eu não tenho que ter uma coisa mais assertiva, né? Aquele que está tendo que trocar muito de medicação, porque como é um teste genético, ele não vai mudar. Então, o teste que você fizer hoje vai ser o mesmo se você fizer daqui 10 anos. A diferença é que talvez daqui 10 anos tenham duas, três medicações novas na minha área, por exemplo, para serem testadas. E isso não vai, você vai ser aquele adicional daquelas medicações. Então, se você pegar ao longo do tempo uma doença crônica, esse valor ele tem, né, dilui, né, ao longo dessa questão do tempo e os insucessos medicamentosos saem caros. Então, um tratamento adequado, ele vai precisar de um tempo mínimo. Então, tanto uma terapia vai precisar de um tempo mínimo, é medicação também. Então, se você fizer a medicação por um tempo curto demais, não dá tempo daquele circuito voltar a funcionar de novo normalmente. Então, para que ele seja efetivo, tem um tempo aí que vai ser de pelo menos um ano, vamos supor. Você pegar o custo que você gastou com medicação e, de repente, poderia ter ido pular daquela medicação e ido logo para uma que funcionasse melhor para você. Então, é muito também nesse sentido de individualizar o tratamento. Você vai ter uma economia que também diminui aí. Então, considerando isso tudo, ele pode não sair tão caro assim, ainda que eu sim considero o valor caro e que fico feliz que ele esteja cada vez ficando mais acessível. Né? E tem formas de pagamento parcelados várias vezes. As empresas têm uma política hoje em dia muito mais voltada assim, né, com essa questão aí de pagamento e as pessoas têm que ficar atento para comparar até diferentes laboratórios, comparar assim, o número de genes, né? Assim, o número de genes que é o que determina o preço. E isso, você pode testar um gene só. Então, você vai ter um valor lá que é menos que uma consulta médica. Aí você vai tentar 53 genes, 93 genes. Então, você tem que comparar os genes que são testados, você tem que ter ver com o seu médico direitinho. Quais genes ele quer avaliar? Para minha condição, será que é melhor tais grupos de genes ou aqueles? Esses laboratórios têm esses genes e o custo, né? Conversar mesmo com o seu médico, né? Qual o custo-benefício de cada teste com os diferentes genes para ficar adequado para o que ele precisa, né? Muito também na indicação do que é a doença, o problema que ele está querendo para alinhar as expectativas, né? Voltando aí ao início da conversa. Isso é muito importante para que o resultado seja que a pessoa tenha um tratamento mais adequado, personalizado, com menos recaídas, né? Mas para que o transtorno cause menos transtorno, como eu falo. Sim, maravilha, maravilha. E aí eu acho que entra a gente estava até querendo conversar um pouco assim de exemplos mesmo, assim, do que você do que você poderia compartilhar com a gente, do que você percebeu que foi assim muito importante ter feito e ter tido esse conhecimento para algumas pessoas. Eu tenho dois exemplos diferentes. Da minha primeira paciente que me marcou muito, porque ela tinha uma dificuldade com o uso de medicação, que ela tinha muito efeito colateral, e uma parte desse efeito colateral também era pelo medo que ela tinha da medicação. Porque as reações que ela tinha não eram muito típicas daquela medicação, e sim de ansiedade. Então, quando a gente começa a acompanhar a ansiedade, mais ou menos os grupos de sintomas são muito semelhantes. Algumas pessoas vão dar 3, 4 tipos de sintomas, outros 3, 4, mas os 15, 20 sintomas são muito semelhantes. E aí eu falo, olha, isso aí está com mais cara de reação ao medo seu de tomar um remédio, não um remédio. Enfim, fizemos o teste e ao ficar segura que aquela medicação que a gente escolheu, eu falo a gente porque o processo decisório ele é compartilhado, tem que ser compartilhado, né?
ele não estava naquela lista lá do C, na terceira coluna, estava na primeira. Ela ficou segura e a gente, mesmo assim, devagarzinho, gota a gota, e aí eu estou falando de verdade, gota a gota, Sim, fomos sim. aumentando e chegando à dose terapêutica para que ela pudesse Tivesse um resultado. alcançar uma melhora com a medicação. Tinha Uhum. várias vantagens essa paciente. Além de tudo, ela fazia terapia, sempre foi adepta, sempre muito disciplinada, fazia tudo que a gente combinava. Então, isso ajudou bastante, né? Mas foi Uhum. um exemplo bacana dessa questão de o teste foi bom por si, mas teve outras vantagens, E né? eliminou os medos emocionais delas, Boa parte, mentais. não todos Né? os medos. Sempre que a Entendi. gente. Ela Mas fala assim, ela mas sabia essa, ela mais. falava assim, mas essa dose 8 parece que fica melhor que a 9, né? Não sei por quê, o 8 gotas. E a gente brincava, quem sabe, né? Talvez Aham, agora está aham, mais para 8, aham. né? Ótimo, ótimo. E, Você está me falando de uma coisa aqui, que eu sei que a gente está falando do teste, mas você está me falando de uma coisa muito importante, doutor Valdo, que é o como é importante escutar o cliente. Eu uhum, sei que o seu trabalho, uhum, você oferece o extra, que é o medicamento, mas sim, a sua área, ela trabalha com algo que a gente, primeiro, você não tem um exame específico para o órgão que você trabalha. A gente não uhum, tem como examinar a mente, não tem como examinar o cérebro exatamente para isso, dizer o que é o que é. Agora que a gente achou alguma coisa interessante para usar. uhum, E a gente percebe, e eu estudei sim, na Austrália, meu mestrado foi no departamento de psiquiatria, e eu lembro que uma das palavras que a gente chegou a falar, né, assim, meio assim, mas falamos, é isso, a gente está fazendo uma tentativa quando a gente usa medicamento com as pessoas, uhum, né? uhum, Quando sim, você fala que esse teste ele traz um pouquinho mais de isso, a assim, assertividade. isso me dá um alívio muito Se grande, você porque pega lá o guideline, você tem lá, assim, às vezes é literalmente assim, use o medicamento tal e se não der certo, tente qualquer um dessa família. pois E aí, é, assim, na verdade, não precisa ser assim. sim, Além da assertividade do teste, outras características que vêm junto, então, por exemplo, é um medicamento, um paciente que tem dor, tem ansiedade e tem depressão. Quando olha você aí, alinha essas três coisas, você já afunila lá o número de medicações que sim, podem ser úteis, que tem sim, evidência. Aí você pega sim, o teste e você afunila mais um pouco. Então, sim. assim, você Mas torna. aí vem uma coisa importante, desculpa lhe cortar, que é esse olhar que você tem, da escuta, que você acaba fazendo, né? Que tem que ouvir, mas tem que saber escutar. Às vezes a pessoa ouve, mas não Isso! escuta, né? E aí eu lhe pergunto aqui, uma pergunta bem direta. Quantas horas você fica com seus clientes? Olha, eu não Horas tenho ou minutos? Que eu falo não tem minutos. como começar a primeira consulta com menos de uma hora, é muito difícil, né? E é o que eu falo, eu acabei de tirar uma foto aqui, o meu diagnóstico é um filme. Então, assim, estamos na primeira película, né? E Sim, vai sendo construído. Então, precisa de tempo para ouvir aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele não quer dizer, que também tem isso, né? isso, Ouvir o que ele não quer falar, que talvez vai vazar isso. depois de um tempo, para você fazer uma escolha racional, que é racional, mas também é intuitiva. Então, Exato, assim, exato. se você for só no racional, vira uma coisa muito sopinha de letrinha, Sim, papai, você né? pega só papel e não vê a pessoa. Você pega o Isso, repertório, mas não isso. vê quem está na sua Eu não frente. acredito numa psiquiatria que possa funcionar dessa maneira que uma máquina possa te substituir, porque isso aí uma máquina faz, joga lá, faz um Exatamente. algoritmo, né, e Porque uma das queixas pronto. que eu escuto dos meus clientes é que alguns psiquiatras, quando a pessoa volta para ver como é que tá, eles falam assim, eu fiquei 10 minutos, ela só me, ele ou ela me deu só para continuar. Uhum, Mas eu não me vi, a pessoa não se sentiu vista, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu sim, olhada, ela não teve uhum. tempo de falar o que aconteceu com ela, quais foram os sintomas, ou Coisas nem novas que sintomas. surgiram, né? Ou assim, que não deu tempo na primeira fotografia de Isso, aparecer, né? Às vezes tem isso. isso, às vezes eu também já fui mais ansioso de querer preencher tudo, às vezes o meu roteiro que eu queria fazer, às vezes, ó, não deu, vamos parar aqui, depois eu completo, Uhum, tá ali, vamos terminar depois de isso. ver É uma algumas coisas. construção. Algumas coisas ganham corpo na consulta. A consulta tem vida própria. Aí ela ganha um Aham. corpo e elas comandam a consulta, e às vezes você precisa é, parar e depois continuar, até porque tá todo. Chega um tempo e a gente fica exausto. Então, precisa Sim. renovar, mas o básico ali você precisa saber conduzir. Então, essa
é uma área que você precisa de conhecimento, de tecnologia, precisa de ciência, mas você precisa de coração também. Então, Com você tem que saber ouvir, ver se aquele é o lugar de... Às vezes a pessoa não construiu com você ali uma boa relação e você precisa fazer bom uso, vamos Uhum, dizer assim, como eu falo, fazer bom uso dessa relação para o bem dela, né? Que eu uhum. acredito muito que eu acho que o Matê fala muito isso também, de reparar as relações. Eu acho que essa reparação é um papel da relação terapêutica, né? Se for o No, Gabo o Maté, né, que efeito, você está falando? é, é, Isso, aham, aham. o efeito intrínseco da medicação é tão importante quanto o efeito extrínseco, desde que você não vá para o lado do charlatanismo, desde que você use a Isso, relação terapêutica, autêntica. a Uhum, relação terapêutica para o bem do paciente, né? sim, Tanto para sim. administrar efeito colateral, por exemplo. Se você não tem uma boa relação terapêutica, é muito mais difícil administrar efeito colateral. Dá efeito colateral, até água. Se você Sim, tomar sim, tenta tomar água pelo nariz para você ver, né? Faz mal, né? Então, assim, é exato. desagradável. Vai lavar o nariz que soro, É, né? Então, é, assim, se você tem uma exato. boa relação terapêutica, você administra melhor até os Que tem efeitos a questão colaterais. até do quê? De confiança, a pessoa se sentir vista. Eu lembro que o meu primo, quando ele estava começando na residência dele, ele falou assim: Nossa, o cliente vem e eu percebo que não tem nadinha, só quer ficar conversando. Aí eu dou um remédio em qualquer. Eles querem sair com o negócio na mão, mas eles querem Engraçado. conversar. E A fica, minha, a aí diz minha, que saiu bem um depois da dos última meus consulta. insights que eu deveria ir para a psiquiatria surgiu numa dessas conversas, resultados de pronto-socorro, quando eu fazia 20 anos atrás, que eu tinha pacientes que toda sexta-noite apareciam lá. E era isso, né? Eu falei É, assim, tem algo aí que eu tem. posso usar como forma como área de atuação que está em mim, que é natural, Sim, e foi uma coisa que me fez cair. Então, esse ouvir é muito importante. E, às vezes você tem facilidade, mas às vezes você pode desenvolver. Então, às vezes tem isso. às vezes um colega, um psiquiatra, um aluno que me pergunta, Valber, o que que eu posso fazer para, além de fazer a residência, o que que eu posso fazer para ser um bom psiquiatra? Ó, faça sua terapia, encontre uma área que você curta, vá, cresça, e porque você, quando faz, você aprende a ouvir, né? Aí Exato, isso vai fazer você um exato. profissional muito melhor, né? Eu espero que muitos psiquiatras possam estar escutando isso e muitos estudantes de psicologia também, da saúde mental em geral, porque nós estudamos psicologia, nós não somos forçados, obviamente, a fazer terapia, Uhum. mas Pois é, deveríamos ser mais sugeridos com mais pois precisão. é. Isso é uma coisa que assim, minha esposa é psicóloga, né? Foi através dela que eu Aham. te A conheci. Lucélia, maravilhosa. E assim, me causa muita estranheza, assim, não ver uma quantidade maior do que eu vejo, não que são poucos, mas maior, Sim. de pessoas em formação na área Não de fazendo, psicologia, não não fazer, fazendo. né? Na É psiquiatria eu não incrível. consigo entender também, mas assim, fica mais estranho ainda, né? Pensar, É, exato, exatamente. Então, é uma mensagem que a gente tem aqui, a gente está fazendo essa conversa, a intenção é de abrir a mente também dos profissionais de saúde, mas a gente sabe que outras pessoas que não são profissionais de saúde vão estar escutando. E aí eu falo para as pessoas, você escolhe o seu profissional. Quando uhum, você está buscando seu médico, você está buscando seu psicólogo, procura aquele que faz o próprio trabalho sim, dele, procura aquele que sim. te dá atenção. Você não tem que ficar com uma pessoa só porque é o fulano de tal. Você não tem que ficar com uma Uhum. pessoa só porque te indicaram Sim. aquela E pessoa, a né? mesma pessoa, né? Assim, na minha experiência de terapia pessoal, assim, eu comecei numa área, me entendi com outra, e hoje eu voltei para essa área que lá no início. Então, Olha assim, aí. cada momento é um momento diferente. A gente não volta no mesmo lugar, né? Não, é. Como E voltar? é buscar essas necessidades que a gente precisa, né? Eu sempre falava, vou ser bem sincera, eu não tomo remédio psiquiátrico. Eu não tomo. Mas eu sei que há algumas pessoas que há Uhum. necessidade, tudo bem até aí. Hoje eu já tenho uma mentalidade diferente, porque eu Sim. fui conhecer mais isso. Uhum. E eu percebo que não é. A minha resistência foi de experiências negativas por ter pessoas da minha família que foram atendidas de forma como um objeto e não Sim. como mas E como uma pessoa, não né? foi olhado, né? Não foi Complexo olhado, olhar, né? exato. Então, E isso aí faz. você começa a descobrir umas pérolas, tem psiquiatra diferencial, entendeu? Tem psicólogo diferencial Sim, também.
né? E Então, consegue a gente... te ouvir, te acolher, né? Às vezes não, Isso. nem sempre te falar coisas boas, nem todo, né? Não, e não Ela é falou esse, que mas eu é saber gosto e como... vou ouvir coisas legais. E para mim foi muito Isso. assim. O primeiro, assim, ele falou, nossa, sua vida é muito legal, foi assim, muito bacana. Isso há 20 anos atrás, eu falei, não, não tá legal, não tá bacana, não tô entendendo. Tem um negócio. Aí no terceiro me jogou na parede, chamou de lagartixa, falei, opa, alguma coisa aí eu preciso entender melhor, Olhar. né? Uhum, Olhar melhor. uhum, Então, assim, que é aquela coisa do ser um frustrador habilidoso. Eu acho que é muito uhum, uhum. isso aí eu acredito muito que a gente tem que saber fazer, essa frustração com habilidade, né? De falar, olha, Isso. vamos ver aqui, sua expectativa Isso aqui não é não tá minha, legal, não. mas... É. Uhum, E uhum. na medicação, eu gosto muito de dar o exemplo do óculos. Eu gosto de ser o óculos como um remédio, uma tecnologia, muito bacana. Mas dizer que é legal usar óculos, né? Fica pesado. Esse aqui é Uhum, levinho, tem uhum. outro que é horrível, pesado, Sim, sim. incomoda, sai na chuva de óculos, né? É, Uhum. mas eu de óculos, assim, eu gosto porque está no foco, te enxergo legal aqui. Então, É, eu gosto assim, o remédio, como o óculos, quando está no grau certo, é para você se sentir isso. melhor do que quando você está sem. É Exatamente. claro que você precisa de um período de adaptação. Bifocal, por exemplo, esse aqui. Demora um pouquinho? Demora. Mas eu vou me adaptei. Depois eu já consigo já colocar aqui no ponto que eu quero Sim. chegar. Né? Então, E é uma falando também. tecnologia. O resto é preconceito nosso, claro, I- com um pouco de histórico que a gente teve ruim, né? Isso. De experiências e que acabam comprometendo isso aí. E aí Né? também tem a questão das saídas, né, do medicamento, que é muito importante as pessoas entenderem que elas não podem fazer essa saída sozinhas. Elas precisam ter Sim, acompanhamento tem quando elas falam, estou me medicação, sentindo melhor. Tem tem que, tem medicação que, que é muito ciumento, que vai dar assim, um síndrome de retirada horrorosa. Tem outros que sim. simplesmente vão ficar na deles, vão sair de mansinho. Quando você É, menos assustar, daqui 3 meses volta tudo de novo. sim, Então, muito tem as duas interessante. coisas, né, com a medicação. Né? Por Vai ter isso, os esse dois tipos. acompanhamento de outras coisas, exercício físico, que é o básico, a alimentação, a psicoterapia, Como para que as outra, pessoas criem a habilidade de lidar de autorregulação, né? na hora de retirar, por exemplo, uma coisa que eu não abro mão é de atividade física. Retirar Hum, a medicação com atividade física e sem atividade física é é completamente diferente. diferente. Olha que Para interessante. começo, a terapia dá faz, Uma faz ajuda, uma ajuda muito maior com o exercício demora um pouquinho, mas na hora de retirar o remédio, aí se ele atividade faz, física. e aí às vezes até fala assim, olha, acerta isso primeiro para a gente tirar com mais sucesso, não Interessante. precisamos ficar na loucura, ah, deu tempo, Isso, tem que sair, tirar, tem que tirar. né? Uhum, uhum. Não Ó, precisa dessa sa- fissura, sa- assim, não vai ser, você não está tomando uma, você está tomando uma droga, mas uma droga que o custo-benefício é bem calculado, né? sim, e eu acho interessante você falar disso, doutor Valber, porque assim, a gente não. O remédio no momento ele está sendo nosso salva-vidas. Não dá para arrancar o salva-vidas antes de eu ter certeza que eu estou perto da praia, onde é que eu estou, né? Para poder tirar o salva-vidas de uma vez. Eu estou no meio do mar ainda, onde é que eu estou para tirar esse salva-vidas? Ou já estou em cima do barco, ou eu estou perto da praia, ou eu já sei nadar para tirar ele, ou eu tenho que colocar outro tipo de salva-vidas aqui, né? Então, eu acho que é interessante perceber isso, assim, que ali naquele momento está sendo um suporte. Mas a gente precisa criar outros níveis de suporte para poder chegar nesse lugar de falar agora. Eu não estou Isso. precisando mais disso e ver o que Até acontece. mesmo de estar com o remédio certo, aí voltando aí para o farmacogenético, é um pouco disso que a Isso. gente está falando, de ter você está mais certo que as escolhas foram certas e que você Uhum, fez o tratamento no tempo certo, com o medicamento uhum, correto, né, e não isso. usou uma dose baixa porque você estava tendo um efeito colateral, e fez tudo adicional que precisava fazer o tratamento funcionar. E Né? aí, voltando lá para a sua resposta, eu falei, me dá mais algum exemplo, se eu for. Tem dois exemplos. Aí você falou Uhum. o exemplo da sua cliente Isso. e tem um outro. E outro exemplo da Lucélia, da minha esposa, onde a gente fez o teste meio que para conhecer, para ter assim uns. Eu fiz o meu, eu fiz o dela, para a gente ter Uhum, alguns testes de referência para a gente usar, e que a gente identificou, por exemplo, uma deficiência em uma enzima que transforma a vitamina B9, que isso também tem um teste também que faz isso, no seu uhum, metabólito ativo. A vitamina B9 ajuda na formação de todos os neurotransmissores. Então, quando você não forma adequadamente, você precisa uhum, repor. Assim como você precisa repor
uma insulina, você precisa repor, tomar vitamina. Você pode tomar vitamina, mas ela não se transforma na forma ativa. Então, Uhum. essa enzima, por exemplo, dela estava deficiente, e no caso do tratamento dela não foi um remédio, foi tomar a forma ativa do Hum. hipólito aí, dessa enzima, né, E que você pode dizer um pouquinho quais eram os sintomas que ela estava tendo antes e o que melhorou para ela? principalmente a parte de sono, que melhorou bastante, né, Aham. e, e, da, e de alguns sintomas, por exemplo, de ansiedade, como mais um nível da ansiedade que é quase normal, que é de ficar preocupado, de às Sim, vezes, ficar pouco mais preocupado que deveria ficar, né? São sim, alguns que mais a insônia foi que realmente o que chamou mais atenção. que Apesar de legal. ser um remédio que não dá insônia, tá? Ele Sim, não dá sonolência, assim, ele até toma de manhã, o remédio não, essa a vitamina ativa, esse vitamina. metabólito ativo aí, que você toma ele já pronto, né, para repor, né, Então, aquela, às vezes, a pessoa nem vai precisar, no caso, por exemplo, por né? Às vezes ela exemplo, de tomar um remédio, né, é, psiquiátrico. Ela vai, ou na verdade, sintoma, às tomar vezes ela está tomando, mas não está tendo, por exemplo, essa vitamina, eu isso. dou o exemplo que ela é como se ela produzisse a matéria-prima, e às vezes você toma o remédio que é a mão de Não, obra, mas você não tem matéria-prima. como é que vai Então, às fazer? vezes, se a pessoa tem deficiência nessa enzima, ela vai estar tomando o remédio certo, tudo certinho, mas ela não tem matéria-prima, então não funciona Para direito. criar, né, Isso, isso, conexões. Aham, que isso, isso. Esse é um interessante. exemplo de um teste que essa enzima especial, o teste dela você faz em qualquer laboratório, qualquer. Com a amostra Legal, de sangue custa né, entre 100 e R$ 200, dependendo do laboratório. Então, assim, o teste certo, só testa esse gene, né? legal. Como é Um que é o nome exemplo. desse aí, só para a gente saber se é desse teste? Do metabólito ativo da vitamina B9, né? Ah, interessante. A enzima chama MTHFR, que é a enzima que transforma B9 em metilfolato, que é a forma Ótimo. que chega no sistema nervoso, senão ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Olha que interessante. Eu sei que aqui tá, para algumas pessoas são palavras grandes, né? Mas assim, é como se É, não conseguisse entrar lá no cérebro, né? Vamos dizer assim. isso aí. E aí não funciona lá no cérebro, Isso, funciona para outras funções da isso. B9, mas não a do cérebro. Ótimo. E aí, assim, uma coisa que eu achei legal, talvez até para a gente concluir aqui um pouco, que dá para a gente conversar sobre muitas outras coisas, é que não é só esse teste, na verdade, ele pode ajudar com outros tipos de problemas. Eu estava aqui pensando, a gente que agora Sim, está passando pelo Covid, as pessoas que estão tendo um pós-Covid aí, né? Como é que está sim. acontecendo É essas pessoas que, por exemplo, que fizeram teste para outras áreas, por exemplo, escolha mais racional de antibiótico, de medicações anestésicas, medicações oncológicas, o teste pode englobar outros genes para outros medicamentos. Uhum. Então, com certeza, tem benefícios em outras áreas. Doutor Valber, muito obrigada. Muito, muito, muito. Agradeço, Acredito Paulo. que a gente vai conversar mais. Lhe agradeço por todas as informações. A gente fica aberto para outras perguntas. Se alguém quiser perguntar para a gente aí, a gente pode sentar de novo e conversar e responder algumas perguntas, mas acho que de Com início certeza. você me ajudou muito e eu espero que tenha ajudado muitas outras pessoas. E a Bom, gente continua aí essa parceria, se o pessoal quiser. A gente com continua. certeza.